Eu quero que a gente esteja vendo o caderno de Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Apocalipse 2, 17. Eu amo as Escrituras, amo o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é uma história de que Deus nunca desistiu do seu povo. Eu amo o Novo Testamento porque é a história da misericórdia de Deus, de enviar o seu Filho para nos ensinar, para nos curar, para nos libertar. E quando nós olhamos para o caderno de Apocalipse, algumas pessoas dizem assim: eu não entendo nada de Apocalipse. Eu não entendo nada a respeito do caderno de Apocalipse. O Apocalipse, querido, na verdade, é o livro que Deus deu a João, o discípulo amado, quando João estava exilado na ilha de Patmos. Deus dá a João uma visão. Deus, na verdade, pega João, o discípulo amado de Jesus, aquele discípulo que sentava ao lado do Senhor e encostava a sua cabeça no ombro de Jesus. Você consegue imaginar o que é isso, irmão? Sentava ao lado de Jesus e recostava a sua cabeça no ombro de Jesus. Acontece que esse discípulo, que certamente foi o último a morrer entre os outros discípulos, ele já estava bem velhinho e ele foi levado, quando ele andou com Jesus, ele era bem jovem. Eu imagino que João devia ter uns 16, 17 anos. Mas quando João já estava bem velhinho, João foi exilado pelo Império Romano na ilha de Patmos. E naquela ilha pequena, cheia de pedra, só tinha pedra e cabrito por ali. Ilha bem pequena, de recursos muito pequenos, as pessoas mal sobreviviam, e eles usavam aquele lugar para exilar as pessoas. Aquele discípulo amado de João, aquele que andou com João, ou melhor, o discípulo amado de Jesus, que andou com Jesus, que certamente falava assim: Deus, mas eu andei com o Senhor, eu recostei minha cabeça no ombro do Mestre Jesus, e agora eu estou aqui exilado, final de vida, exilado. E Deus fala com João para escrever, e Deus revela a João aquilo que haverá de acontecer. Olha que privilégio. E Apocalipse 2,17 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Não basta escutar, tem que ouvir, tem que pensar, tem que receber essa palavra. E ele diz assim: ao vencedor eu proporcionarei do maná escondido, bem como darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Você sabia que você vai ter um novo nome na eternidade? Dedé, você não vai chamar Anísio na eternidade. Paulo, você não vai chamar Paulo na eternidade. Gustavo, nenhum de nós seremos chamados pelo nosso nome. A Bíblia diz que vai ter uma pedra branca e o nosso nome vai estar escrito sobre essa pedra. Nós viveremos isso, queridos. Amados, João ouviu como quem ouve, ou quem estava ouvindo a voz do Espírito Santo.
Ouvir a voz do Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo quer te falar? Às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo é gritos, O Espírito Santo é uma voz suave, que nós precisamos estar atentos para ouvir essa voz. Devemos estar atentos, ligados, porque o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala de tragédias, o Espírito Santo fala de acontecimentos, o Espírito Santo fala de coisas que nós precisamos saber. O Espírito Santo fala de bênçãos. O Espírito Santo, irmã, ele vai revelando ao nosso coração, ele vai trazendo ao nosso coração. 2 Crônicas 20:20 diz assim: ouvi o Senhor teu Deus e você será salvo, mas ouvi também os seus profetas e prosperareis. Precisamos de ouvir a Deus e precisamos também ouvir aquele que nos fala, aquele que traz uma palavra à igreja com a voz profética, sentindo a voz do Espírito Santo em cada palavra, em cada texto. E eu falo para você, meu irmão, que não existe coisa mais preciosa na face da terra. Não existe nada, absolutamente nada mais precioso do que nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. Isso é um privilégio. Deus nos dá esse privilégio. E Deus fala conosco. Deus fala conosco de forma audível. Mas Deus também fala ao nosso coração. O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Mas eu não posso estar ouvindo por você. Eu posso até dar a palavra a você, mas quem precisa ouvir é você. Deus pode usar a minha boca para falar com você, mas quem tem a obrigação de ouvir é você. É você quem precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Eu posso também, para aqueles que não conhecem o Senhor, como você pode também falar com Deus a respeito daquela pessoa. Mas quem deve ouvir, quem precisa ouvir a voz do Espírito Santo, somos nós. Talvez você pergunte, mas quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador. É o nosso Consolador. Aquele que vem e nos dá um ensino, aquele que vem e nos dá a compreensão. O Espírito Santo, irmão, é o nosso ajudador. É Ele quem nos ajuda. O Espírito Santo, querido, é o nosso conselheiro. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É o Espírito Santo. Eu gosto muito de pensar que quando Deus, lá no Éden, falava com Adão no final da tarde, no final do dia, na viração do dia, Deus falava com Adão, Deus queria ter amizade com Adão, mas Adão foi colocado para fora do paraíso. Deus enviou o seu filho, Emanuel, Deus conosco, para estar no nosso meio. E como se não bastasse, Jesus subiu ao céu e deu o seu Espírito Santo, não para estar apenas no nosso meio, mas para estar dentro de cada um de nós. Você é morada do Espírito Santo. Querido, você é morada do Espírito Santo.
Entenda isso. Nós somos casa, nós somos morada do Espírito Santo. E quero que você saiba que o Espírito Santo, ele te conhece. Ele te conhece de tal forma que foi ele que te criou. Você foi feito pelo Espírito Santo, irmão. Ele nos conhece. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe dos nossos problemas. Ele sabe, ele nos conhece. Mas você sabia que às vezes nós ofendemos o Espírito Santo? Quando você pensa, quando você faz, quando você desagrada. Olha o privilégio de termos o Espírito Santo, de termos comunhão com Ele. Mas quando nós desagradamos o Espírito Santo, quando nós fazemos algo que o Espírito Santo é ferido, é ofendido, diz Efésios 4, 29, ou melhor, verso 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Você pode falar isso com quem está do seu lado? Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, com o qual você foi selado para o dia da redenção. E diz o verso 31, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós. Eu vou repetir, você que na sua casa acha que não tem gente te vendo, e grita, e blasfema, e fala bobagem, o Espírito Santo está te vendo, e ele diz: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfema, seja eliminado do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira que Deus em Cristo vos perdoou. O maior segredo, eu penso assim, o maior segredo da vida de um homem e de uma mulher é conhecer o Espírito Santo. O maior segredo de um homem e de uma mulher é conhecer o Espírito Santo. Aí vem uma pergunta para todos nós: como é que nós gastamos, como é que nós ocupamos o nosso tempo? Irmão, nosso tempo está passando. Às vezes eu levo um susto. Às vezes eu levo um susto porque eu chego em algumas filas e eu tenho o privilégio de entrar naquela fila mais curtinha, sabia, né? Eu entro na fila que vai mais depressa, na preferencial. E eu falo: meu Deus, eu estou nessa fila. Aí eu estaciono o carro, tem uma vaguinha lá escrita idoso, coloco a minha plaquinha, estaciona lá. Aí eu olho para trás e digo: meu Deus, as coisas passam depressa. E porque as coisas passam depressa, nós precisamos nos perguntar como nós temos usado, usufruído, como nós temos ocupado o nosso tempo. Eu te pergunto, será que nós ocupamos o nosso tempo com coisas supérfluas? Ou será que nós ocupamos o nosso tempo com conhecimento, com comunhão, com busca? Como nós estamos ocupando o nosso tempo? Precisamos pensar sobre isso. Sabe por quê, querido? Porque o conhecimento, ouça o que eu vou falar, queridos, por favor, ouça o que eu vou falar. O conhecimento, aqui dentro, ó, é o que decide a sua vida. O conhecimento que você adquire é o que determina quem você vai se tornar, para onde você vai ir, para onde você irá, melhor dizendo,
Onde você vai chegar é o conhecimento. E quero te lembrar que o meu povo perece por falta de conhecimento. Tem gente perecendo, tem gente ficando pelo meio do caminho, por falta de conhecimento. Isso aqui, irmão, ó, a sua mente, essa preciosidade que Deus te deu, essa possibilidade que Deus te deu, isso aqui é um jardim, irmão, ó, é um jardim. O que é que você está semeando? O que é que você está plantando nesse jardim? O que é que você planta aqui todos os dias? Sua mente é o seu mundo, irmão. Aprenda isso, por favor. Como é que você está? Então, o seu sucesso ou o seu fracasso consiste em como você trabalha as suas habilidades, como você trabalha o seu conhecimento. Isso define a sua vida. Isso define a sua vida. Nós precisamos de aprender isso. E aí nós perguntamos. E aí nós começamos a imaginar. Se isso aqui, ó, define, me aponta o rumo para onde eu vou, eu preciso identificar aqui dentro, ó, aqui dentro, onde estão os meus inimigos. Para o nosso próprio bem, para o seu próprio bem, identifique onde estão os seus inimigos. O que é que você tem pensado? Às vezes vem uma enxurrada de pensamentos na sua cabeça. E você vai para cá e vai para lá e não chega a lugar nenhum. Quem é que você está seguindo nas redes? O que é que você está vendo? Quem são os seus verdadeiros amigos? Isso é muito importante. Você é discípulo de quem? Você é discípulo de quem? A quem você tem ouvido? Às vezes nós imaginamos que o nosso melhor amigo é aquele que passa a mão na nossa cabeça. Não é não, viu? Você está enganado. Seu melhor amigo é aquele que coloca o dedo na ferida e fala assim, você está errado, viu? Pessoalmente. Com as outras pessoas até te elogia. Mas pessoalmente coloca o dedo na ferida. Esse é o seu verdadeiro amigo. Porque ele te impulsiona ao crescimento. Não se iluda com pessoas que passam a mão o tempo todo na sua cabeça, te bajulando. É por isso que o Espírito Santo vem e nos revela e nos confronta, e nós precisamos ser confrontados. Se não tiver confronto, não tem crescimento. Nós temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo usa pessoas para falar conosco. O Espírito Santo usou Moisés para ensinar a Josué. O Espírito Santo usou Barnabé para falar com Paulo. O Espírito Santo sempre usa alguém para jogar duro com você. E às vezes nós não gostamos, às vezes nós nos sentimos ofendidos. Eu tive um mestre no meu tempo de seminário. Como ele jogava duro comigo, meu Deus do céu. Eu falava assim, esse camarada pega muito no meu pé. Mas ele jogava firme comigo, mas duro mesmo, mas eu precisava. Até hoje, às vezes a gente encontra, ele fala assim, Hipólito, eu peguei pesado com você, né? E eu falo assim, glórias a Deus que você pegou pesado comigo. Porque você me ensinou disciplina, você me ensinou
melhorar, a me melhorar. Eu precisava disso. Eu necessitava disso. Querido, entenda uma coisa. Nós estamos aqui aprendendo. Nós estamos aqui recebendo a palavra. Essa palavra é para que o desejo de Deus se concretize sobre a sua vida. Entenda isso. E quando o desejo de Deus concretiza sobre a minha vida, vem uma nova unção sobre a minha vida. Mas para você receber a nova unção, ouça aí, grava, anote, coloque no seu coração. Para você receber algo novo de Deus, você precisa aprender a ser aprendiz. Tem gente aprendendo bobagem. Irmão, eu fico tão irado quando vejo irmãos da igreja aprendendo bobagem na internet. Ouvindo uns pregadores de meia tigela, desculpa, mas que fala tanta bobagem. Pelo amor de Deus, selecione. Nós nos tornamos aquilo que nós nos alimentamos. Se você se alimenta de carne estragada, você vai acabar infeccionado. Por isso que nós precisamos aprendermos a ser aprendiz. Aprenda a ser aprendiz. Nós temos um ensino nesse ministério. Nós temos um ensino nessa igreja. Nós temos uma palavra para que possamos aprender. E aí, precisamos aprender a fazer perguntas. Você sabe que as suas perguntas, elas são mais importantes do que as respostas em si. As suas perguntas definem onde você vai, o que você quer aprender, o que você precisa aprender. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Por que a palavra de Deus vem nos confrontar nessa noite? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu creio do mais profundo do meu coração que Deus está levantando uma geração profética. Eu creio sim, irmão. Eu creio que Deus está levantando uma geração profética. Uma geração profética. Uma geração que vai levar outras pessoas para a eternidade, mas não apenas isso. Para que nós tenhamos entendimento, revelação da palavra de Deus. Existem pessoas atormentadas, querido. Existem pessoas depressivas, existem pessoas carrancudas, existem pessoas mal-humoradas. Deixa eu fazer uma pergunta. Vai ter esses negócios lá no céu? Vai ter pessoa atribulada lá no céu, irmão? Vai ter mentiroso lá no céu? Vai ter pessoa desesperada lá no céu? Não. Mas nós temos que preparar pessoas. A nossa função é preparar pessoas para ir morar no céu. Entenda isso. Por isso o tempo vai passando e a gente começa a entender. Eu amo esse negócio de tempo, eu amo esse negócio de estações. Volta e meia eu prego sobre isso. Durante o ano, o outono, o inverno, a primavera, o verão, são as temporadas. E a gente precisa discernir o tempo. Porque se você não discernir o tempo, as coisas passam do tempo, viu? O povo de Israel era para ter ficado só 400 anos no cativeiro. Esse cara 430, 30 a mais, de bobeira. Mas se existem estações, eu creio que está chegando a estação em que Deus está preparando pessoas para reinar com Ele. Você crê dessa forma ou não? Eu creio. Pessoas estão sendo preparadas para reinar.
Você está sendo preparado para reinar. Você foi escolhido para isso. Por isso o Espírito Santo, que está em nosso meio, ele vem até as nossas vidas, quebrando correntes, quebrando grilhões, despedaçando sofismas, quebrando apatia. Querido, como é que eu fico apático diante da palavra de Deus? Como é que eu fico indiferente? Não tem como eu ficar indiferente diante de uma palavra que não é minha, mas é de Deus. Então Deus está quebrando, eu quero que você entenda, eu já estou terminando. Deus está quebrando apatia, Deus está quebrando correntes de tristeza, de amargura. Deus está quebrando, irmão, corrente de maus pensamentos. E como Ezequiel 37, que Deus fala para o profeta: filho do homem, você acha que é possível ter vida nesse vale de ossos secos? E o profeta diz: Senhor, tu sabes. E Deus faz com que esse homem comece a profetizar. E Deus fala assim: chame os seus ossos para juntar. Era vale de ossos secos, e os ossos começaram a juntar os seus ossos. Depois veio os nervos, vieram a pele sobre o corpo daquele exército que estava, deve ter tido uma guerra ali há muito tempo atrás, eu não sei, mas era um vale cheio de ossos secos. E o profeta começa a dar palavra: haja carne, haja osso se juntando ao seu osso. Depois que estava todo formado, faltava uma coisa, o principal: faltava vida. Tem pessoas que até estão em pé por aí, mas falta vida. Deus quer que você viva a sua vida. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui hoje. Deus quer que você viva a vida abundante que Ele prometeu. Não é no intelecto, irmão, é de verdade. Deus está te propiciando a vida. Quantos já foram morar no Candongas ou no final da Avenida Saudade? E você está aqui ouvindo a palavra. Nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade. Se eu estou vivo até hoje, é porque Deus tem algo a fazer na minha vida. Deus tem algo a fazer na sua vida. Comece a profetizar sobre a sua casa. Comece a profetizar sobre o seu trabalho. Comece a profetizar sobre a sua família.